Óbvio que não é só mais um episódio sobre guerra, nem sobre transição, mas sobre o preço que a misericórdia cobra quando o mundo inteiro te empurra para a vingança. Hoje a gente vai dissecar cada camada do episódio 6 de Outlander, o sexto episódio da temporada final, e eu já vou garantir para vocês, amigos, quando a gente terminar esse vídeo, eu acho que a gente nunca vai olhar pra misericórdia de um jeito. E aí, pessoal, aqui é o Paulo, a gente fala sobre filmes, séries e novelas, então já chega chegando, comentando, bastidores, se inscrevendo, dando seu like se eu gostei. Já vai nos comentários e me conta o que você achou desse episódio 6, desse capítulo pesado, que coloca sim o Fraser, o Jaime Fraser, a Claire Fraser, o Rod, a Brianna, o Ian, sim, ali nesse caminho para confrontar aquilo que eles mais evitam, né? O que significa ser justo num mundo construído em cima de injustiça. E olha, tem muitas filosofias, muito caminho. É aquele jeitinho que a gente já faz aqui neste canal. A temporada é a última da série, essa despedida oficial dessa jornada que começou lá em 2014. Aquele domingo de manhã assistindo Outlander não vai ser mais o mesmo, né? E sim, o Jaime, sem dúvida, e vai trazer, eu acho que essa morte em vida, né? Porque o episódio ele já abre com a consequência muito forte daquele pacto com o diabo que o Jaime fez com o Benjamin Cleveland no episódio anterior. E aí, a milícia lealista de Portland foi massacrada pelos homens de Cleveland e quem sobrou foi o Capitão Charles, agora ali paralisado da cintura para baixo, após todo o confronto com Jaime. A Claire confirma, é extremamente improvável que ele volte a andar. E ó, vou ser bem honesto com vocês, né? Aquela sequência em que ele acorda, percebe a gravidade sim da lesão da coluna, acaba entendendo mesmo que perdeu o controle do próprio corpo, né? Não é um sofrimento físico, né? É como se fosse uma humilhação pensada ali, quadro a quadro, para a gente trazer esse sentimento forte, porque não é só dor, é um orgulho também que foi quebrado, uma masculinidade destruída, é um homem que sempre se imaginou, idealizou, morrendo, honrado, numa batalha ali sendo condenada a uma morte em vida. Então, quando Charles implora, com aquela mistura de desespero, de raiva, para o Jaime Fraser acabar com o sofrimento, na superfície é simples, mas é intenso emocionalmente, né? E o que a gente consegue ver ali é uma vergonha disfarçada de um pedido de misericórdia, né? Ele não aguenta se ver fraco diante do inimigo, né? Muito menos ser cuidado pela mulher que ele tentou destruir. Então é o peso muito, assim, a gente já começa com essas intensidades a mil. E a série coloca, assim, o Jaime num lugar um caminho muito forte dentro da lógica da Guerra da Independência, né? Porque líderes ali de ambos os lados usavam punições, né? Assim, intensas, humilhação para educar e tal. E é isso que o Benjamin quer transformar, né? Quer, assim, transformar o Charles Cunningham ali em um aviso intenso, né? De caminhos, de brutalidade, enfim, de todo esse caminho aqui de punição. Só que a gente conhece o Jaime, né? Ele é um guerreiro, mas também um homem profundamente católico, traumatizado por tudo que já viu. E eu acho que a teoria que a gente pode construir aqui a partir de agora é a seguinte: esse episódio é sim um momento em que o Jaime Fraser percebe que se ele aceitar esse teatro de crueldade, ele vira aquilo que ele mais odeia. Ele não quer ser mais um lord que manda eliminar só para manter a ordem. Ele quer quebrar o ciclo, né? E a Claire o transformou muito nisso, né? A Claire tem um grande papel nessa mudança do Jaime. Então, quando lá no final ele permite que Cunningham, a mãe do capitão, leve o filho de volta para a Inglaterra, a gente sabe que esse homem mudou, né? Mesmo sabendo que
aquele homem é traidor e que em termos de guerra merecia talvez a punição da época, isso sim é uma misericórdia, mas é uma misericórdia que custa, né? Ele sabe que ele está abrindo mão de um símbolo de poder, né? De um espetáculo de punição. A Elphas, ela apela, dizendo que faria qualquer coisa pelo filho. Eu faria qualquer coisa pelo meu filho. Você não faria? E o Jaime Fraser, ele cede. Né? É como se o episódio dissesse assim: a verdadeira força não é eliminar o inimigo, né? É carregar o peso de deixar o inimigo viver e de mudar a justiça, né? Então, óbvio que esse episódio ele traz esses caminhos muito forte, tá? Bom, já quero saber de vocês, deixando o like, comentando. Misericórdia custa caro, né? Comenta aqui embaixo se vocês acharam que esse foi o tom do episódio dessa decisão. Rod e Brianna e Deus no meio das pedras, porque do outro lado dessa história a gente tem o Roger e a Brianna em um tom muito diferente, mas conectado, né? A fé do cerco de savana e também acaba contando ali para Brianna como que o caos do campo de batalha ativou nele algo muito inesperado, né? Um senso de propósito, enquanto ministrava ali os soldados apavorados, ele sentiu aquilo, né? O Roger, e aquilo que deveria estar fazendo, né? Ele quer oficialmente ser ordenado pastor, e aí vem uma revelação muito, muito íntima, né? A explosão de um canhão que o derrubou no campo de batalha, disparou nele uma memória de infância, né, à noite ali em que a mãe dele não sobreviveu nos bombardeios em Londres, então ele estava assim, abrigado no metrô, quando as escadas, né, desmoronaram, então a mãe, sim, num último gesto, o atirou para os braços do pai, o que segurou ali no ar, enquanto tudo meio que desabava. Então o pai o salvou. Então quando ele diz que acha que salvou o pai ao mandá-lo pelas pedras de Craig Nardun, e que o pai décadas antes salvou ele naquela noite de metrô, no metrô, isso é sim muito mais do que uma lembrança bonita. Eu acho que a série sim costurando esse tema central, costurando o caminho do tempo, por mais caótico que pareça, né? Tiver um fio de propósito, né? E se a viagem no tempo nunca foi um erro, mas uma parte do plano, né? E aí tem todo esse caminho que ele sempre diz que nós sempre fizemos parte da história, né? E ele diz: não mudamos o plano de Deus, sempre fizemos parte dele. Então eu acho muito legal trazer essa parte do destino muito forte para contar essa história. E, historicamente, esse momento da série está mergulhado na Revolução Americana. E é muito interessante como o roteiro encaixa esse despertar espiritual do Rod num contexto em que panfletos estavam literalmente mudando o curso da história ao convencer os colonos comuns mesmo de que a independência era algo inevitável, né? O panfleto publicado ali em janeiro de 1776 vendeu ali dezenas de milhares de cópias e foi sim decisivo para a ideia de romper com a coroa, né? Algo óbvio, mas quase inevitável. E aí, mais tarde, quando a gente descobre mesmo que o Benjamin Gray, o primo de William, que todo mundo acreditava que não tinha sobrevivido, enquanto ali era prisioneiro de guerra e tal, e foi convencido de que os americanos estavam certos, né, a ponto de trocar de lado, se alistar ali no exército continental, a série ela não tá só jogando uma referência, sabe? Ela tá mostrando mesmo que as ideias, as palavras impressas no papel podem ser tão mortais quanto uma espada, né? E o Rod, ao decidir se tornar pastor, é o outro lado dessa moeda, né? Ele quer usar as palavras para curar, não para incendiar. Uma leitura eu acho que emocionante que a gente pode fazer aqui para a gente comentar que o Rod ele sempre carregou uma culpa de ter sobrevivido por engano nessa história de vida, né? E nesse episódio ele finalmente ele enxerga a própria vida não como um acidente, mas como uma vocação.
né? E eu acho que isso não é só fé, é um jeito de não enlouquecer diante de tanta perda que ele viu. Então ele precisa acreditar, sim, que existe um sentido para o fato de ele estar ali naquele século com aquela mulher. E um detalhe que vai fechar todo esse arco do Rod de uma forma muito bonita, muito intensa, o Francis Marion, né, o famoso Raposa do Pântano, que antes ali havia recusado fornecer alguns objetos, tal, algumas armas, ele manda uma carta dizendo que ficou tão impressionado com a coragem do Rod na batalha que ele vai conseguir, assim, ali pro Francis Reed, né? Tudo que o Francis Reed precisa. Então a dedicação do Rod não só lhe deu uma clareza espiritual, que também trouxe o resultado que ele precisava, né? Já vai nos comentários, quero saber da opinião de vocês vão comentando parte por parte. E, por favor, se ainda vocês não se inscreveram neste canal, se inscreva pra gente chegar junto no final de Outlander, trazendo todos os detalhes nas nossas segundas de Outlander por aqui. Bom, vamos falar de fantasmas de ex-esposa agora, tá? Uma das partes mais doloridas e humanas desse episódio, que hoje a gente tá focado na misericórdia, né? Porque a jornada do Ian e da Rachel, em busca do passado que ele deixou para trás, trazer a pronúncia correta aqui, mas também ela é conhecida como Emily, né? E o filho deles, né? E aí, toda essa busca a gente foi acompanhando durante os episódios. Então, quando eles chegam perto da região onde o Ian viveu com os Morlock, né, ou Mohawk, o que aconteceu? Eles encontraram um velho amigo. A notícia é muito devastadora. E aí, o que acontece? Não vá até lá. Não sobrou nada além de cinzas. A vila foi destruída em retaliação. E a série tá, assim, falando muito forte com os eventos reais de toda essa guerra, né? Como que o massacre, né? E as represálias de tudo que veio depois, né? Por quê? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Diz a Rachel, incapaz de se calar diante da espiral de intensidade, que a guerra é uma perpetuação infinita de toda essa violência. E aí, o amigo deles acaba direcionando eles até o Joseph Brent, que pode saber o que aconteceu com a Emily, né? O Joseph, ele é muito hostil com o Ian, né? A quem acaba vendo ele ali como um traidor que abandonou os Monrock para virar um rebelde. O Ian acaba esclarecendo mesmo que foi expulso da tribo, né? Eu não quis ir embora, ele até fala. Os dois trocaram sim acusações sobre quem começou todo esse ciclo, né? O exército continental destruiu as vilas, mas isso foi em retaliação mesmo ao massacre de Cherry Valley. E é a própria Rachel quem interrompe, né? Todo esse caminho ali com um outro olhar. E aí a conversa é tensa, mas a esposa de Joseph, Catherine, revela que Emily tá viva e ali mesmo, na propriedade. Só que Joseph proíbe o encontro, né? O Ian deve ir embora. Mais tarde, a Rachel chora e confessa ao marido algo que tá dentro dela, né? Que tá corroendo ela por dentro. Ela teme que, se tivesse podido escolher, teria ficado com Emily, não com ela, né? Se ele tivesse escolher, né? Qual é a escolha que ele teria feito? E não é só uma pergunta, né? Acho que é uma declaração forte. Tipo, eu sou a segunda opção? Porque o medo dela não é, ele vai me trair. É, se ele tivesse podido escolher, teria ficado com ela? Não comigo? Então isso é de uma honestidade muito forte, né? O Ian, ao perceber a dor da esposa, ele decide abrir mão do reencontro, né? Ele sabe que Emily e as crianças estão vivas, então para ele aquilo é o suficiente. Mas a Rachel sabe que não é verdade, né? Num ato mesmo ali de coragem absurda, ela vai sozinha até Joseph Brent, implora que ele permita esse encontro, né? Ela revela que o Ian e ela ali têm um filho juntos, algo que Joseph não sabia. Então a pergunta é, como ela pode colocar, né? Como que ela pode se colocar entre um pai e seu filho? Aí ela até fala, eu arrisco perder o Ian, talvez,
mas é um risco que eu preciso correr. E aí o Joseph cede, né, o encontro acontece e Ian faz questão de que Rachel e o pequeno Og estejam ali presentes, né? Emily tá assim muito abalada, além de ter perdido o marido e tal, ela tem um sonho muito forte em que ali os soldados capturem o filho deles, né, e meio que obriguem a lutar na guerra, e ele ali acaba não sobrevivendo. E aí o que ela fala? Você pode levá-lo para viver com vocês? Ele vai estar seguro ao seu lado. Ela implora. O Ryan e o Rachel, eles concordam, acabam tomando essa decisão e ainda ganham ali um neto, né? Então, em troca, a Emily dá o pequeno Og ao seu nome, Hunter. E aqui tá um detalhe muito forte, lindo mesmo, que a própria Emily não sabe, né? Que Hunter é justamente o sobrenome de solteira de Rachel. E o destino, óbvio, costurando esses laços que talvez nenhum dos personagens planejou nesse caminho todo. E aí, eu acho que os caminhos que a gente pode, nesse simbolismo todo, que aquele lugar onde o Ian nasceu de novo, como Morrock, onde ele se casou, onde ele perdeu o primeiro filho, e agora é o lugar onde ele recebe de volta um filho que ganha ali, né, um nome que une esses dois mundos dele, é como se a vida dissesse mesmo, você não pode desfazer o que aconteceu aqui, mas você pode sim escolher o que fazer com o que sobrou, né? E óbvio que a gente vai ter algumas teorias sobre todo esse caminho que pode surgir dessa linha narrativa, porque o episódio, ele tá dizendo pra gente que amar alguém que tem uma história antes de você exige sim aceitar que você nunca vai ser a única versão dessa pessoa, né? O Ian pertence a Fraser's Ridge, mas também pertence àquele povo, né? Aquela terra, você não é pertencente a nenhum só lugar, né? Aquela língua. E a grandeza da Rachel é acertar, aceitar e compartilhar esse amor e não disputar, entender que o Ian, ele pertence a várias casas, a vários lugares, né? Agora eu deixo uma dúvida para vocês. Se vocês estivessem no lugar de Rachel, deixaria o Ian levar o filho com a ex? Ou vocês pensariam nessa decisão? Por quê? Porque é uma dúvida que paira na nossa mente, né? Vamos ver como que vai acontecer esses caminhos daqui para frente. Bom, em paralelo a tudo isso, a gente tem uma grande reviravolta de muita emoção da temporada, porque o William e o primo Ben, por quê? Para quem não se lembra, desde o início da temporada, o William ele investigava a suposta perda do primo, né, o Benjamin Gray. Então ele foi até o túmulo, desenterrou, né, tentou achar ali, descobriu que o cadáver não era do Ben, então isso confirmou sim uma suspeita, que o primo estava vivo. E aí no episódio anterior, o William finalmente encontrou Ben, ali vivo de uniforme azul, agora usando ali um nome falso do General Blaker e servindo o exército no exército continental. Então, qual é o ponto que isso tudo vai ligar pra gente entender aqui? No episódio 6, a gente vê essa consequência desse reencontro, né? O William tá furioso, Ben explica que quando era prisioneiro de guerra, leu ali Common Sense, né, de Thomas Paine, e ficou convencido de que os americanos estavam certos, né? Mas sabendo ali que uma mudança de lado envergonharia, né, até traria ali, envergonharia a família, né, o pai dele, o Duque, e ele preferia um filho morto a um filho traidor. Então Ben fingiu a própria morte para poupar todo mundo de uma humilhação pública. Só que aí, meus queridos amigos, vem uma bomba. O Ben revela que Aramanthus, a esposa dele, foi quem teve a ideia de forjar toda essa perda. O William fica chocado, né? E o Ben, claro, por sua vez, acaba lendo ali nas entrelinhas que o William ficou muito próximo da viúva, né? Próximo demais. Então, William, sem conseguir esconder a verdade, acaba revelando que se envolveu com Aramanthus, né? E aí a tensão explode numa briga intensa entre os dois primos. Então, camadas de ironia, muito cruel. O William passou episódios inteiros consolando Aramanthus pela perda do marido,
se apaixonou por ela e agora descobre que ela sabia o tempo todo que o Ben estava vivo. Ou seja, ele foi de caminhos, é uma novela brasileira, né, com muitas traições, mas o luto que ele pensou que era real, né, era uma performance, pelo menos em parte, né, então Ben furioso manda prender o William, classificando ali como um traidor. Mas quem salva ali a situação é o Denzel, né, o cunhado ali do Ian, que finge que o William precisa de um tratamento médico ali, até constrangedor, entre aspas, para afastar o guarda e depois forjar até um diagnóstico ali de varíola, colocando mesmo o William em quarentena ali nos arredores do acampamento. Então, quando o William for eliminado dessa doença, ele vai estar livre ali para ir embora. Então, é uma fuga muito engenhosa que espalha ironicamente a própria estratégia de Ben fingir essa morte ali para se libertar. Então, o que a gente já pode prever e nesse caminho todo traçar alguns arcos, né? A série está preparando tudo isso para colocar uma pergunta muito incômoda. Até que ponto uma causa justa, né, desculpa todo esse estrago que você fez na vida de quem ama, de quem te ama, porque o Ben leu Common Sense, ficou convencido de que a independência era o caminho certo, mas na prática ele abandonou a esposa, o pai e toda a família ali para carregarem o luto e a vergonha de um homem que estava vivo o tempo todo, né? Historicamente, né, o Common Sense foi mesmo um panfleto, sim, explosivo, vendido em números extraordinários para a época, teve um papel gigantesco na hora de empurrar os colonos em direção a essa independência, e o que eu já digo para vocês é que a série usou tudo isso com muita precisão, mas faz ali um contraponto, né, de ideias grandiosas e tal, para abandonar essas responsabilidades básicas, né? Então, óbvio que o caminho emocional é muito intenso, porque aquela discussão entre o William e o Ben é puro ressentimento, né? O William que literalmente desenterrou o túmulo do primo no meio da noite, que carregou o peso dessa investigação, que se apaixonou pela viúva, agora tem que olhar para o homem vivo, né? Diante dele ali, usando palavras para explicar mesmo um gesto que destruiu vidas, né? Então não é só uma raiva, né? É o luto que é uma farsa, né? E óbvio que toda a relação com Aramantos sendo reescrita, né? Novamente. Mas comentem, vocês acham que o Ben teve razão em fingir tudo isso por causa de uma causa política? Bom, comentem se vocês entendem, se vocês não entendem, eu já quero saber toda a opinião de vocês por aqui. Bom, de volta a Phrase Read, o episódio vai trazer uma decisão mais política e forte de toda a série, que é o momento em que o Jaime revoga a expulsão das famílias, mas também anula, assim, os contratos com os maridos, né, e passa a lidar só com as esposas. A construção dessa cena é brilhante, porque, primeiro, o Jaime decreta que todos os homens que se organizaram contra ele devem deixar Phrases Reed em 10 dias com suas famílias. Se voltarem, serão ali eliminados à vista, então ele entrega pessoalmente a carta de expulsão. Então há toda uma justificativa ali das famílias, dizendo que não era a melhor decisão e tal, mas Jaime não quer saber. Então as mulheres chegam sem os maridos saberem para implorar misericórdia. A senhora Crombie lidera o grupo, prometendo assim que elas vão fazer os maridos comportar. Elas dizem com todas as letras que foram sacrificadas pelo orgulho teimoso dos homens. E aí, quando confrontado com a pergunta sobre o que aconteceria com as mulheres e crianças, o Jaime já havia respondido com uma frase impactante, cortante mesmo, de todo esse cenário. Um bom marido teria pensado nisso, e um marido sábio teria ouvido a esposa. Eita, foi intenso, né? Porque o Jaime, ele não cede imediatamente, mas depois de ver a Claire
ali brincando com os netos. Óbvio que essa culpa cresce, essa decisão vem com mais peso, né? Para onde iriam essas mulheres e essas crianças, né? O Francis Reed é o lar delas. E aí vem uma solução brilhante, né? Ele convoca todos, anuncia que revoga a ordem de expulsão e as famílias podem ficar, mas ele anula o contrato de arrendamento com os homens e passa a terra para o nome das esposas. Ou seja, os homens devem entregar todas as armas e jurar lealdade ao Jaime Fraser. Então, a terra é de vocês, não deles. Ele acaba dizendo sim a isso a todas essas mulheres. E óbvio que esse caminho, essa decisão de todo esse caminho porque o episódio ele tá dizendo que Misericórdia não é voltar a um outro cenário, né, a um status quo. Misericórdia verdadeira muda todo um cenário, né? O Jaime, ele não perdoa, mas ele perdoa, mas ele não esquece, né? Porque perdão é isso, né? Perdão, se a gente for buscar simbologia, ele é apagar, mas ele não vai esquecer o que foi feito. Ele te liberta, mas ele não esquece. Quando a Frass e quando a Claire fala que sim, a decisão foi a mais justa, mas também a mais arriscada, né? Foi intenso, né? Todo esse cenário de toda essa decisão que todo esse peso tem. E como a própria Claire reconhece, ele pode estar sim alimentando um ninho de cobras, mas Jaime escolhe carregar esse risco. É um risco, não tem como. Bom, e se a gente for reparar bem, todas as linhas desse episódio, elas vão girar em torno de uma pergunta. A misericórdia nos salva ou só adia o inevitável? Óbvio que vai trazer toda essa reflexão e ao longo ali de todos que os personagens viveram nesse episódio. O Jaime poupa, né, o Charles, mas sabe que ainda tem o Major Ferguson pela frente. O Ian aceita criar o filho da Emily, sabendo que isso sim pode um dia puxá-lo de volta para aquele mundo, né? A Rachel, ela escolhe confiar mesmo com um ciúme queimando e vai além. É ela quem possibilita o reencontro que mais temia, né? Então as esposas ali dos arredentários confiam que o Jaime não vai punir os filhos pelos pecados dos pais. E ali ele responde dando a terra a elas. Ou seja, o caminho da misericórdia girou em todos esses arcos. Mas isso não é o fim, porque ainda tem mais. O Roger aceita o chamado de Deus, lendo os traumas da vida dele como uma parte mesmo de um plano, em vez ali de um acidente, né? O William descobre mesmo que o primo que ele tentou encontrar, que ele achava que não tinha sobrevivido, tá vivo, que a mulher que ele ama tá envolvida na mentira e precisa decidir mesmo o que fazer com uma raiva que não tem um destino fácil, né? Então, óbvio que eu vejo sim esse episódio como uma resposta muito forte ao título que é Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, é uma promessa, mas também um risco, né? Ao escolherem ser misericordiosos, os personagens eles se colocam vulneráveis à traição, à perda, ao arrependimento e costurando um final cada vez mais potente, viu, meus amigos? Bom, a minha opinião sincera, eu acho que esse é um dos episódios mais coerentes dessa temporada final de Outlander, porque ele pega o grande pano de fundo da independência e vai no íntimo, né, das famílias, das escolhas, da fé que nasce da dor. Ele nos lembra também que misericórdia não é bondade ingênua, ela é uma decisão consciente de carregar um peso, né, que a justiça pura e simples descartaria. Então, sem dúvida, esse episódio é um dos mais intensos até agora e preparando o terreno porque vem por aí de decisões e traições. Então se inscreva por aqui, deixe seu gostei, seu comentário, a gente segue junto nessa cobertura de Outlander. Tamo junto, quer ser membro no canal? Apoie este canal. Gosto muito do seu apoio, da sua parceria, da sua companhia. Tamo junto e até o próximo vídeo.